Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STJ que entendeu válido um reajuste por mudança de faixa etária no percentual de 88% na mensalidade do plano de saúde de uma segurada com 59 anos de idade. Para quem não me conhece, meu nome é Michele, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP e aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais. Porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Como eu sempre falo que aqui no canal, meu objetivo é dar autonomia para que você que está me assistindo também consiga abrir uma decisão judicial e interpretá-la por conta própria. É isso que a gente vai fazer aqui junto agora. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like nesse vídeo. Bom, então vamos lá. Esse caso ele tem origem numa ação de revisão de cláusulas contratuais com pedido de indenização por danos morais, que foi ajuizada por uma segurada contra o seu plano de saúde, visto que, após completar a idade de 59 anos, em julho de 2010, foi informada que em setembro de 2010 o valor da sua mensalidade do plano de saúde, esse plano de modalidade individual, sofreria a majoração de 88%. Ela entrou com a ação sustentando que esse reajuste nesse percentual seria ilegal e abusivo, e por isso requerendo a declaração de nulidade da cláusula contratual que previa a possibilidade da aplicação desse reajuste. Então, essa decisão que a gente está analisando é uma decisão muito longa e ela tem muitos detalhes. E por isso, antes da gente entrar em todos esses detalhes, eu quero resumir eles aqui para que você consiga entender bem tudo que a gente vai falar nessa decisão. Então, o que acontece? Nesse caso dessa segurada, o plano de saúde dela, ele é posterior à lei dos planos de saúde, que é a lei 9.656 de 98. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre a questão da irretroatividade dessa lei, quando analisa uma decisão do STF. Entendeu que essa lei, ela só pode reger os planos de saúde que foram firmados posteriormente à sua vigência. Então, os planos de saúde que foram firmados antes da vigência dessa Lei 9.656 de 98, eles são regidos somente pelo Código de Defesa do Consumidor. E por que isso daqui é importante? Porque, nesse caso, o STJ ele vai diferenciar a questão da possibilidade de reajustes por mudança de faixa etária nos planos de saúde individuais anteriores a essa lei e nos planos de saúde posteriores a essa lei dos planos de saúde. Porque essas leis dos planos de saúde, essa lei do plano de saúde, ela veio, inclusive, para evitar abusos que estavam sendo praticados pelas operadoras de planos de saúde. Então, ela traz algumas previsões que já impedem reajustes por mudança de faixa etária em determinados casos, como é o caso de consumidores que estão no plano de saúde há mais de 10 anos e têm 59 anos. Então, para esses casos, o consumidor que atinge 59 anos e está há mais de 10 anos no plano de saúde, a própria Lei 9.656 de 98 prevê que ele não pode ter mais nenhum reajuste por mudança de faixa etária depois dessa idade. Então, o que o STJ vai fazer nesse caso é diferenciar cada caso específico para falar, olha, nos planos antigos, o reajuste por mudança de faixa etária vai ser assim, assim, assado. Nos planos novos, posteriores à Lei 9.656 de 98, vai ter que atender a esses requisitos. E ainda fala dos planos novos, que são posteriores à Lei dos Planos de Saúde de 98 e também posteriores ao Estatuto de Idoso, que entrou em vigência em 2004. Porque para quem está no plano de saúde que é posterior ao Estatuto do Idoso, tem ainda mais requisitos e peculiaridades a serem observados. Então, é muito importante a gente saber que, nesse caso, o plano de saúde dessa segurada, ele é posterior tanto à Lei 9.656 de 98, como posterior ao Estatuto do Idoso. E a gente vai ver aqui agora, portanto, o que o STJ decidiu para entender que esse reajuste de 88%, que num primeiro momento parece muito alto, quando a gente olha para esse valor, foi legal, foi considerado legal e lícito nesse caso e não foi afastado. Então, aqui o STJ vai começar falando sobre a origem do reajuste por mudança de faixa etária, que foi justamente para conseguir fazer com que os valores que cada segurado pague seja de acordo com a sua idade, com os riscos que a sua idade apresenta e tudo mais, em questão também levando em consideração o mutualismo do plano de saúde e a questão do princípio da solidariedade intergeracional, que é o fato de que um segurado jovem, ele paga o plano de saúde, tem menos riscos de utilizar esse plano de saúde, mas ele paga um valor que busca, inclusive, ajudar na cobertura de eventual cirurgia, procedimento que uma pessoa com uma idade mais avançada possui, que ela também paga um plano de saúde. Na verdade, quanto a esse caso, eu até queria fazer a ressalva de que o segurado idoso, ele também está no plano de saúde, em regra, desde que ele é mais jovem. Então, ele já paga um plano de saúde há bastante tempo. Então, ele já paga um valor de mensalidade mais avançado
por pagar um plano de saúde que recebe reajustes anuais todos os anos. Reajustes anuais todos os anos, óbvio, né? Enfim, e aí depois disso a STJ também vai fazer uma diferença entre os dois tipos de reajustes que tem para os planos de saúde de modalidade individual, falando que tem os reajustes anuais e os reajustes por mudança de faixa etária. E ele fala que os reajustes anuais, ele é composto pela variação da frequência de utilização de serviços, pela incorporação de novas tecnologias e pela variação dos custos de saúde. Então, esses reajustes anuais, eles estão todos os anos, eles estão divulgados pela Agência Nacional de Saúde para eles serem aplicados em todos os planos de saúde de modalidade individual. Já o plano de saúde, já o reajuste por mudança de faixa etária, leva em consideração o perfil médio atuarial de utilização dos serviços de saúde de cada extrato de idade. Então, leva em consideração a mudança da faixa etária e o que eu falei, a questão do risco que vai aumentando conforme a idade vai avançando, que é um risco... A gente sabe que não é regra isso, né? Mas, teoricamente, o risco, conforme a gente vai avançando na idade, aumenta. A gente vai tendo um pouco mais de problemas de saúde, enfim, tendo que ir no médico mais vezes, ter um acompanhamento maior. Então, é isso que é levado em consideração para os reajustes de mudança de faixa etária. Mas o que acontece é que esses reajustes por mudança de faixa etária, eles podem ser muito discriminatórios. Porque imagina se cada vez que eu completo uma determinada idade, eu sofro um reajuste no plano de saúde, num determinado momento, esse reajuste do plano de saúde pode se tornar muito elevado e pode impedir, inclusive, que eu continue pagando, porque o pagamento da mensalidade pode se tornar insustentável para mim. Então, esse caso, ele diz respeito à necessidade de a gente ver como que a gente pode dizer quando um reajuste por mudança de faixa etária, ele é abusivo e tem que ser declarado ilícito, e quando ele pode ser declarado válido, quando ele está de acordo com as regras, com a legislação. E como eu falei, para cada tipo de plano de saúde, se ele é posterior à Lei 9.656 de 98, se ele é anterior à Lei 9.656 de 98, se ele é posterior ao Estatuto do Idoso, vai ter alguns requisitos e limites específicos para cada um deles. E aí é nessa parte aqui da decisão que ele começa o STJ a fazer a diferença entre esses planos. Então ele fala, o plano anterior à Lei 9.656 de 98, ele vai ser regido somente pelo Código de Defesa do Consumidor, então para esses planos vai valer o que está no contrato, só que se existir uma cláusula que ela é ambígua, que ela coloca o consumidor numa desvantagem exagerada, isso vai poder ser analisado pelo Poder Judiciário para declarar a nulidade dessa cláusula. Eu sempre faço a ressalva aqui. Os contratos de adesão, como são os contratos de plano de saúde, eles têm que sempre ser interpretados da forma mais favorável ao consumidor, porque quando ele adere a um contrato, ele não pode discutir as cláusulas previstas. Ele está aderindo àquilo. Então, se aquilo for abusivo e colocar ele numa desvantagem exagerada, isso pode ser declarado nulo pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, para esses contratos antigos, sempre que existir reajuste por mudança de faixa etária, a gente vai ter que analisar o contrato. Existe previsão contratual? Não existe? Então, já não pode ser aplicado. Existe previsão contratual, mas ela não é clara, ela só coloca lá que podem ter reajustes, mas não prevê o percentual de reajuste, não prevê as idades em que esse reajuste vai acontecer, também pode ser declarada nula. Prevê as idades e os percentuais, mas os percentuais são muito elevados e tornam impossível a manutenção do plano, também pode ser que tenha que ser declarado nulo dependendo do percentual que está sendo previsto. Então, para esses planos antigos, a gente tem que analisar todas as cláusulas do contrato com base no Código de Defesa do Consumidor. Já para os planos posteriores, a Lei 9.656 de 98, o STJ vai fazer a menção ao artigo 15, que prevê a possibilidade, artigo 15 dessa lei, que prevê a possibilidade dos reajustes por mudança de faixa etária, mas prevê que é vedada a variação a que alude o CAPT, que é o reajuste por mudança de faixa etária, para os consumidores com mais de 60 anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso 1 e o parágrafo 1º do artigo 1º ou sucessores há mais de 10 anos. Então, o que fala essa lei é que para os segurados que têm um plano de saúde há mais de 10 anos e têm 59 anos, eles não podem sofrer nenhum reajuste por mudança de faixa etária depois que eles completarem 59 anos, mas tem esse requisito deles estarem no plano há mais de 10 anos. E para essa questão dos planos de saúde posteriores à lei, veio também uma resolução do Conselho de Saúde Suplementar que, para impedir que os planos de saúde aplicassem todos os anos reajuste por mudança de faixa etária, o que seria um duplo aumento anualmente, porque teria o reajuste anual e o reajuste por mudança de faixa etária todos os anos, previu a existência de 7 faixas etárias e determinou que o valor da última delas não pode superar 6 vezes o valor da faixa inicial.
E depois dessa resolução, o STJ cita que veio o Estatuto do Idoso, que é a Lei número 10.741 de 2003, que entrou em vigência no dia 1º de janeiro de 2004 e que prevê no artigo 15, parágrafo 3º, que a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade é vedada. E foi editada em decorrência disso uma nova resolução que previu 10 faixas etárias e impediu qualquer tipo de aumento por mudança de faixa etária para idosos acima de 59 anos. Então, para quem tem o plano posterior ao Estatuto do Idoso, como é o caso da segurada desse caso concreto que a gente está analisando, não pode ter nenhum reajuste por mudança de faixa etária depois que completar 59 anos. Então, nesse caso da segurada, o reajuste que ela sofreu de 88% com 59 foi o último reajuste por mudança de faixa etária que ela poderia ter sofrido nesse plano. Então, a partir de então, ela não vai sofrer mais nenhum reajuste por mudança de faixa etária, somente os reajustes anuais que são disponibilizados pela Agência Nacional de Saúde todos os anos. E aí, resumindo tudo aquilo que o STJ falou até agora, eles colocam, fazendo um resumo de quais são os requisitos e os limites de cada tipo de contrato. Então, ele coloca, no tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da lei, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista, e quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes dessa súmula normativa número 3 de 2001 da ANS. Já em se tratando de contrato novo firmado ou adaptado entre 2 de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução Consul número 6 de 98, a qual determina a observância de 7 faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última, não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 anos. E, por fim, para os contratos novos firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, incidem as regras da Resolução Normativa número 63 de 2003 da ANS, que prescreve a observância de 10 faixas etárias, a última aos 59 anos. O valor fixado da última faixa etária não pode ser superior a 6 vezes o valor previsto para a primeira. E também a variação acumulada entre a 7ª e 10ª faixas não pode ser superior à variação acumulada entre a primeira e a 7ª faixas. Então, ele colocou essas regras, resumiu tudo o que ele falou até agora e falou também aqui, concluindo que a abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto, porque além de respeitar esses requisitos, ela também tem que ser expressamente prevista no contrato de plano de saúde, como eu falei, é um contrato de adesão, então tem que ser uma cláusula clara e expressa. Não podem ser aplicados em índices de reajustes desarrazoados ou aleatórios que onerem em demasia o consumidor. E devem ser respeitadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais, que são essas resoluções e súmulas e tudo que é colocado aqui nesse resuminho. E ainda ele fala, esse reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, mas que esse lucro não pode ser predatório, ante a natureza da atividade econômica explorada pelos planos de saúde, que é prestar serviço suplementar à saúde. E com isso, oferendo lucros elevadíssimos, justamente em razão do déficit que existe, infelizmente, na saúde pública. E aí, depois de tudo isso, ele vai para o julgamento do caso dessa segurada especificamente e fala que faz de novo o resumo, que ela contratou esse plano de saúde de modalidade individual em 2005, ou seja, um plano novo e posterior ao próprio Estatuto do Idoso, e nesse plano existe a previsão contratual de reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos. Nesse caso, foram respeitadas as 10 faixas etárias e o percentual que era previsto na cláusula era de 110%. Inclusive, para respeitar as resoluções a resolução número 63 de 2003 da ANS, o plano de saúde ele já diminuiu esse percentual que estava previsto na apólice de 110 para 88, para respeitar os limites previstos naquela resolução, que é aquela questão de que o valor da última faixa etária não pode ser 6 vezes superior ao da primeira. Então, ele fala que o caso foi, inclusive, embasado em prova pericial. Então, um expert, um perito contador, ele, inclusive, fez os cálculos para verificar se realmente esse percentual estava atendendo aos limites e verificou que, apesar de o valor de 88%, o percentual de 88%, parecer muito elevado num primeiro momento, ele está de acordo com as peculiaridades e com os limites impostos para os planos de saúde posteriores
à Lei 9.656 de 98 e posteriores ao Estatuto do Idoso. E aí, como o STJ sempre faz depois de julgar o caso concreto, nesses casos de recurso repetitivo, ele fixa uma tesezinha. E nesse caso foi a seguinte: o reajuste de mensalidade do plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente, sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Essa tese, como a gente pode verificar facilmente, ela é bastante genérica. Como a gente viu, existem 3 tipos de contrato que pode ter, de modalidade individual: os anteriores à lei dos planos de saúde, os posteriores à lei dos planos de saúde e os posteriores à lei dos planos de saúde e ao Estatuto do Idoso, e cada um vai ter suas peculiaridades. Além disso, fala que, assim, o reajuste fundado é válido desde que tem que ter em conjunto esses 3 requisitos, mas são requisitos genéricos. Haja previsão contratual, tá, uma previsão contratual, mas essa previsão contratual basta falar que pode ter reajuste por mudança de faixa etária, não tem que estar previsto expressamente quais são as idades dos percentuais. Além disso, o que pode ser considerado percentual desarrazoado? Tudo bem, para os planos posteriores à Lei 9.656 de 98, como é o caso da segurada que deu origem a essa decisão, existem aqueles limites das resoluções, mas isso para os planos anteriores à lei. Não tem como a gente colocar um limite de percentual desarrazoado. A gente teria que levar em consideração também um pouco dessas resoluções como uma forma subsidiária de garantir que esses percentuais dos planos antigos não sejam também abusivos. O que acontece muitas vezes, e infelizmente, é que essa tese ela é aplicada nos casos futuros como se ela fosse uma lei. Então, a gente viu, o caso tem tantos detalhes, que a gente não pode levar em consideração somente essa tesezinha. Eu sempre faço essa ressalva, a gente tem que analisar a decisão judicial como um todo. Nesse caso, o precedente é de uma segurada com um plano de saúde posterior à Lei 9.656 de 98 e posterior ao Estatuto do Idoso. E a gente viu que, nesse caso, o caso dela atendeu aos limites previstos na Resolução Normativa número 63 de 2003 da ANS. E por isso o reajuste de 88% não foi considerado ilícito. Mas pode ser que no seu caso, por exemplo, num caso de uma pessoa que você conhece, seja aplicado um reajuste de 88%, e ele possa sim ser considerado ilícito, porque vai depender também de todos os outros reajustes que aconteceram antes, vai depender se o seu plano de saúde é anterior ou não à lei dos planos de saúde, se ele é anterior ou não ao Estatuto do Idoso. Então vai ter todas as peculiaridades que sempre vai ter que ser analisado caso a caso. Mas é interessante esse acórdão, eu acho muito legal a gente falar sobre ele, porque ele traz um resumo muito grande, ele já estabelece esses parâmetros para a gente sempre ter isso como forma de analisar os casos concretos, todos os casos que surgirem em decorrência de reajustes por mudança de faixa etária, tá bom? Mas tenha em vista sempre, se você é um segurado, tem plano de saúde, que tem 59 anos, saiba que se o seu plano de saúde é posterior à Lei 9.656 de 98 e ao Estatuto do Idoso, 59 anos é a última idade na qual você pode ter reajuste por mudança de faixa etária, se for posterior ao Estatuto do Idoso, e se for posterior somente à lei, entre 99 e 2003, se você tiver há mais de 10 anos no plano, 59 anos também é a última idade em que você pode ter reajuste por mudança de faixa etária. Qualquer reajuste por mudança de faixa etária posterior a 59 anos vai ser abusivo nesses planos de saúde. Então, por hoje é isso, é um assunto complexo, grande. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários para eu te responder. E, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like nesse vídeo. Até breve!